Bom dia, Brasil. Bom dia, Paris. Bom dia, Londres. Quer dizer, bonjour, Paris. Good morning, England, London. Curtiram as férias, primeiro ano? Tranquilinhos? Bonjour. Você acha que curtir férias é só ficar correndo igual maluco pela rua e ficar viajando, gente? Curtir férias é descansar também, né? Engraçado que quando a gente acha que... Quando a gente começa a engatar nas férias, ela acaba, né? Vocês têm essa noção também? Bom dia, Gabriel. Né? Quando as coisas começam a ficar... Quando as coisas começam a ficar de um jeito agradável, acaba. É igual o sábado e domingo, né? Quando você se acostuma com domingo, chegou a segunda. O bom no final de semana sempre é a sexta, na minha cabeça. Turma, eu vou fazer uma revisão com vocês do capítulo 3 e capítulo 4, né? E nós vamos nos tópicos, né? Mais que eu acho não, né? Nos tópicos mais interessantes, né? E mais importantes dos capítulos, tá? Tudo bem aí? Estão dormindo no primeiro ano? Bom dia. Bom dia. Bem, é o 3 e o 4 dessa vez, né, gente? Vocês estão lembrando disso? Estão lembrando mais ou menos que é o capítulo 3 e o capítulo 4? Gente, o capítulo 3, de que nós vamos falar? Do texto literário em si, né? O que nós podemos pensar sobre o texto literário? O texto literário ele vai ser rico na questão da escrita, leitura erudita, a pontuação é perfeita, nós não vamos encontrar a linguagem informal, a linguagem vai ser formal. Geralmente os textos literários são textos voltados para escritores e poetas reconhecidos pela literatura, tanto nacional como a literatura comparada, que vocês sabem já que a literatura comparada é a literatura internacional, né? Mas que nós não chamamos de literatura internacional por uma questão de técnica e de nomenclatura que a própria literatura impunha, e no caso é a literatura comparada. Então aqui tem um texto de Carlos Drummond de Andrade, que nós vimos no primeiro capítulo. Eu vou colocar um texto para você, um texto literário para vocês interpretarem na prova. É claro que eu não vou, né, falar qual é o texto, né, porque isso não tem cabimento. Né? Vou até anotar aqui, que eu ainda não fiz a prova de vocês. A gente vai discutindo aqui, a prova de literatura eu ainda não fiz, e nós vamos pegar e vamos discutir. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a interpretação de um texto literário. No caso, turma, a interpretação de um poema, né? Aí, depois disso, o livro fez várias perguntas sobre o poema, aí tem um sinônimo. Ele escolheu Carlos Drummond de Andrade, né, que faz parte da segunda geração modernista, né? Aí, depois disso, ele continua uma discussão sobre o poema, né? Aí ele fala de metonímia, né? Ele fala de metonímia. Então, aí, turma, se liguem. O que seria metonímia no caso, né?
A metonímia é o emprego de uma palavra por outra, né? Com base numa relação de dependência ou contiguidade, a parte pelo todo, o efeito pela causa, o continente pelo conteúdo, o autor pela obra. Lembra mais ou menos disso? Isso eu acho que vai ser até matéria de gramática. Li Machado de Assis. Na verdade, eu não li Machado de Assis, eu li a obra que ele representa. Então, anotem aí, por favor, ó, o que, que vai cair. Eu vou colocar aqui, porque vocês são meio doidos, né? Aí eu falo as coisas, e depois vocês falam que eu não falei, o que, que vai cair na prova. Bom dia, Manjo. Aí vocês fazem aquele tumulto na minha cabeça. E detalhe, com a aula gravada, né? Então é só a pessoa ver que vamos saber o que, que eu falei. Mas aí, não, ele não falou isso não vai cair, não. Ih, imagina, isso não cai, não. A bobeira, isso não cai nem no vestibular. Então, vai cair a interpretação de um poema. Parem de digitar aí, gente, que eu estou digitando, eu vou me perder. Interpretação de um poema. Depois vai cair metonímia. Metonímia. Bom dia. Flor do... Ai, Maria Eduarda. Flor desse jeito, gente. Flor? Ah, não. Cavalo. Que história é de cavalo, Rafael Cuba? Eles escrevem umas coisas descontextualizadas e, sei lá, se eu tenho que entender isso, eu não vou entender isso, não. Não quero entender, quero tirar zero nisso aí. Vamos lá. Prefiro fazer prova de PR. Então, olha só, turma. Aqui no caso, vamos à parte que interessa, na leitura do texto literário. Primeiro, deixa eu aumentar aqui. Ó, eu estou aqui no número 1, está na página 38. Já estão aí? A gente está na semana de revisão, né? Porque a prova é na semana que vem. O leitor de uma obra literária deve evitar dois riscos: o de buscar uma única interpretação legítima e verdadeira de um texto literário. Essa interpretação é redutora, pois anula a riqueza expressiva da obra. Neutraliza a tensão que se estabelece entre dois sentidos possíveis ou mais, muitas vezes, até mesmo os opostos. Há na literatura brasileira um caso famoso e exemplar, mas não caso muito, Machado de Assis. Nele, Bentinho, já velho, revê e procura compreender o fracasso do grande amor de sua vida. A narração e a interpretação dos fatos, dos comportamentos restritas ao ponto de vista do personagem narrador tornam-se suspeitas. Ou seja, gente, o que você tem que parar para pensar? Toda história tem dois lados, certo? Quem está sendo acusado tem o direito de se defender. Você nunca pode ouvir, exemplo, professor, sei lá, a Maria Júlia fez isso e isso comigo. Eu vou ouvir, mas eu também tenho que ouvir da Maria Júlia o que a pessoa fez para ela ter essa atitude. Então, turma, que vocês levem isso para a vida de vocês. Toda história tem dois lados. Nunca acreditem num lado só. Antes de você tentar compreender o que aconteceu, ouça a outra história, a outra versão da história, da outra pessoa. Né? Porque todo mundo, o Bentinho acabou com a Capitu, né? E a Capitu em momento nenhum falou nada. Depois, o de considerar em qualquer interpretação é válida, boas e más leituras, corretas e incorretas, mais profundas e mais superficiais. Uma interpretação só terá validade se for sustentada por elementos do texto, pelas possibilidades de leitura que ele mesmo oferece. Caramba, o que a gente está falando aqui? Ah, tá, Natália. Ok, bom dia. Então, olha só, turma. Você vai interpretar, né? Eu acho. Só que você tem que interpretar com elementos do texto. Né? Você tem que comprovar com elementos do texto. Estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Que a pessoa chega e fala assim com um professor de português e um professor de literatura. Eu acho isso interessante. Tá, você acha isso interessante, mas onde no texto está comprovando isso que você está dizendo? Aí a pessoa não sabe te dizer. Aí você fica como, sei lá, como chato, como professor ridículo, como professor escroto, essas coisas que vocês gostam de falar. E, na verdade, não é isso. Você quer falar alguma coisa, tem que justificar. Não tem como você ficar em achismos em interpretação e compreensão. Né? Isso não existe, turma. Infelizmente, isso é uma coisa que não existe. Né? Agora, os níveis de leitura. Né? A leitura superficial, horizontal, que se limita à compreensão dos elementos que... Então, olha só, existe uma diferença de compreensão
e de interpretação. Olha só, turma. Exemplo. Eu chego e falo assim, ó, vamos dizer aí, quem aí é criado só pelo pai? Quem é criado só pelo pai ou só pela mãe? Sei lá, vamos dar um exemplo aí do Robson, que eu sei que é a Maristela que cria o Robson. Aí a Maristela chega e fala assim, aí eu pego, no dia dos pais, eu coloco uma... O Robson é criado pela Maristela. Aí eu coloco a Maristela, sei lá, de repente, com algum objeto masculino que identifique o que ela está fazendo um papel de pai, certo? Ela está interpretando. Aí eu pego e coloco duas meninas que de repente são homossexuais e essas meninas estão fazendo papel de pai e de mãe. É uma interpretação. Eu pego e coloco, sei lá, de repente, eu de pai, de algum aluno meu que não tem pai nem mãe. E aí esse meu aluno se identifica muito comigo, após falar assim, pô, professor, o senhor é meu pai. Aí no dia dos pais, caramba, ele deu um presente para o professor no dia dos pais, mas o professor não é pai dele, mas ele me tem como pai. Então, essa foi a interpretação. Agora, como o povo vai compreender a mensagem, aí já é outra história. Turma, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, Maria, vamos pegar Maria. Eu posso colocar uma Maria negra, porque eu posso estar querendo unir todas as raças, né? Eu posso pegar um homem vestido de Maria. Eu posso colocar um homem vestido de Maria. De repente é um homem que está voltado para a questão de ser mãe do próprio filho, que criou o filho sem mãe. Eu posso colocar uma Maria numa questão de um candomblé, que eu estou falando de africanidade, depois eu vou falar do cristianismo, para poder unir todas as religiões, que Maria quer a união de todos, porque o importante é todo mundo estar em harmonia e não desarmonia, dizendo que uma religião é melhor que a outra. Então, eu posso colocar Maria, de repente... Gente, eu não sei se vocês viram, que teve alguma coisa aí, eu não lembro o que foi, que falou alguma coisa de Jesus Cristo, que deu uma polêmica. Aí teve uma outra situação que numa parada gay colocaram o São Sebastião, da Igreja Católica, como é, padroeiro dos homossexuais. Eu não sei se vocês lembram disso, mais ou menos. Gente, eu preciso que vocês interajam comigo, eu estou falando. Vocês viram isso? Estão com vergonha de falar? Escrevam. Voltei para te arrasar. Toda hora eu fico desmaiando. Ué, vai ao médico, gente. Mas, gente, vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Primeiro ano, eu estou falando com vocês estão dormindo? Tá. Aí, olha só. Vocês estão entendendo que existem várias mensagens nestes exemplos que eu dei? Essas mensagens, quando vocês perceberem a intenção, a intencionalidade desta mensagem, aí vocês vão perceber o que é compreensão. Estão entendendo, turma? Ai, gente, um tema tão bom para falar, discutir, vocês ficam quietos. Deus me livre. Então, aqui nós temos compreensão e interpretação, né? Então, a leitura horizontal, o que o texto diz, o significado literal, a leitura vertical, o que o texto quer dizer, né? Então, tem uma diferença, né? Significado interpretado. Sim, Breno, pode sim. Bem, então essa parte vai ser mais de interpretação e compreensão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular da interpretação e da compreensão, né, que eu vou colocar em vez de Dom Casmurro para vocês interpretarem, não sei se vocês lembram disso, né, que foi na página 43. Ó, aqui, turma, está falando da questão da paráfrase, né? Então, podem colocar aí que vai cair questão de paráfrase também, tá?
Então, olha só, gente, a paráfrase é a interpretação ou nova apresentação de um texto com outras palavras, de modo a torná-lo mais inteligível. O que significa isso? Existe paráfrase, existe paródia, né? A paráfrase, na verdade, eu vou falar do mesmo assunto. Eu não vou mudar, né? Exemplo, se fosse a paródia, né? Tem aquela música, eu não sei se eu já falei isso com vocês, mas tem uma música da Rihanna chamada Diamonds, né? Ela fala, shine bright like diamonds, shine bright like diamonds. Ela fala assim. Aí alguém criou uma paródia no Brasil, né? Tô sem sinal da TIM, tô sem sinal da TIM, tô sem sinal da TIM. Já ouviram isso, mais ou menos? Como que se a TIM fosse uma operadora que desse muito problema e criaram uma paródia. Só que a paródia é diferente da paráfrase, né? Porque a paráfrase, na verdade, ela vai ser o mesmo texto com palavras diferentes. Mas você querendo dizer a mesma coisa, você não fugindo do assunto. Estão conseguindo entender o que eu estou falando, turma? Não tem muito problema. Rafael, na minha casa só pego o sinal da Claro, mas na rua pegava o sinal da TIM, então eu nunca entendi isso também. Não entendo muito essas coisas aí de física, não. Bem, deixa eu só ver aqui. Agora vamos para o 4, né, turma? Vamos para o 4, para o capítulo 4, que a gente vai falar dos gêneros literários, mais ou menos, né? Então, tem aqui a questão da metalinguagem, né, que é a linguagem que tem como função falar do código, ou seja, tem a própria linguagem como referente, assim, um soneto de Tite de Lemos, por exemplo, tem uma função metalinguística. Coloquem para mim também, metalinguagem. Vai cair metalinguagem. O que seria metalinguagem, né? É função de linguagem, vocês direm gramática, mas só vai cair metalinguagem, a linguagem da linguagem, né? A metalinguagem, na verdade, seria o quê? A metalinguagem é você ir ao teatro para assistir a uma peça que fale sobre o próprio teatro. É você ir ao cinema assistir a um filme que fala sobre o próprio cinema. É você ler um livro que fale sobre o próprio livro. Alguma dúvida até aqui, senhores? Eu também, Zay. Eu salvo meus contatos todos por e-mail, eu não perco nada, até foto também, eu salvo tudo. Prova, eu não perco nada, porque tem hora também, né, que eu não entendo muito essas coisas não, tá, gente, de internet, eu sou completamente analfabeto nisso. Mas aí eu tenho meu celular com 30 e poucos gigas, eu não sei se isso é bom, se é ruim, ou sei lá. Aí eu sei que armazena muita coisa, mas também eu acredito que não é o melhor, né? Mas é razoável. Teve um dia que eu estava com tanta coisa no WhatsApp que nunca aconteceu isso. Aí falou que eu estava com, sei lá, que eu estava já com 31 e pouco, eu tive que apagar tudo, porque eu não estava nem conseguindo falar no WhatsApp. Eu apaguei tudo, apaguei arquivo, apaguei. Mas aí eu tinha salvo lá, como o Zion está falando, ficou tudo normal. Não entendo muito desse universo informática, não. Entendo o básico, né, com todo mundo. Mas tem umas coisas assim que as pessoas falam que não tem noção do que seja. Bem, turma, tem um soneto, né, que eu acredito que vocês sabem o que é o soneto, que eu falei. O soneto é um poema de 4 estrofes, sendo que os 2 primeiros são de quartetos e os 2 últimos de tercetos. Estão lembrando mais ou menos disso? Então coloquem aí, turma, mais uma para cair. Soneto. O que seria um soneto, né? Soneto é um poema de 4 estrofes, sendo que os 2 primeiros são quartetos, ou seja, 4 versos, e os 2 últimos são tercetos, ou seja, 3 versos.
Pode lavar, mas depois você vai botar a roupa branca pra lavar. Mas tem que ter espaço pra secar, não adianta. Acabou de lavar, é pra eu estender pro Daniel botar roupa branca. Não. O Daniel vai lavar. O microfone tá ligado. Eu já desativei. Ela gosta de chamar atenção. Ela tá fingindo que esqueceu, porque eu conheço Lohane. Só se eu não a conhecesse. Pra gente falar assim, Lohane, o microfone. Ô, Hugo, menos, tá? Poupe-me aí, tá? Do que você está reparando nos outros aí, tá? Só que me faltava na aula. Vocês, tanta hora para falar disso, eu falando na minha aula. Tá achando que minha aula é o quê? Bordel? Gente, então tem os gêneros, né? Os gêneros literários, lembra mais ou menos? Eita, que isso, gente? Eu tenho o gênero épico, o lírico e o dramático, né? Então, geralmente, o gênero épico é o gênero voltado para o gênero narrativo. Na verdade, o épico é o sinônimo de narrativo. Por quê? Porque nós vamos ter personagens, nós vamos ter espaço, que é voltado para o cenário, nós vamos ter o tempo, que é o cronológico, psicológico. Né? Outra característica essencial desse gênero é a presença de um narrador, que não deve ser confundido com o autor da obra. O narrador é um elemento intrínseco ao texto criado pelo autor. Há inúmeros subgêneros narrativos, né? Então, nós temos epopeia, romance, conto, novela, poema, narrativa, crônica, fábula, mito, tudo isso está dentro do gênero épico, que é a mesma coisa o primeiro ano de gênero narrativo, né? Coloque isso na cabecinha de vocês, tá? Então, turma, podem colocar aí, ó, características do gênero épico, né? Mais objetivo que o lírico, relata de acontecimentos imaginários ou ficcionados, mediação por um narrador, foco narrativo, tempo, passado, está sempre em pretérito, progressão temporal, as coisas vão acontecendo, por isso que tem a introdução, o clímax, o desfecho e personagens. Então, podem colocar aí, gênero épico também vai cair, né? Que o gênero épico é a mesma coisa que gênero narrativo. Ok, primeiro ano. Só que dentro do gênero épico, gente, que é o gênero narrativo, nós temos os tipos de narradores, né? Então, os tipos de discurso. Nós temos, quando o foco narrativo tem em primeira pessoa, eu tenho o narrador-personagem. Quando o foco narrativo está em terceira pessoa, eu tenho narrador observador e narrador onisciente. Estão lembrando mais ou menos disso? Então, olha só, vamos lá. Tipos de narrador também vai cair na prova de literatura. Ok, turma? Tipos de narrador. Alguma dúvida aqui nos tipos de narrador? Sim, sem o menor problema. O Milene. Foi o Cuba já o quê, gente? Breno Sim, vocês estão falando de quê? C19. Que isso, Rafael? Você tá falando que eu tô com Covid porque eu espirrei? Não, né? Gente, eu só espirrei. E também já tá acabando a pandemia. Eu vou pegar a pandemia agora no final, vocês estão malucos? Vou pegar a doença agora no final da pandemia? Hein? Engraçado, para falar bobagem, todo mundo escreve, né? Sei lá o que vocês estão falando. Tem hora que vocês têm uns surtos assim que eu não... Olha só, os tipos de narrador. Alguma dúvida até aqui? Alguém está com dúvida em tipos de narrador? Primeiro ano, vocês estão ouvindo eu falar com vocês? Yes.
Então tá. Então vocês estão me ouvindo. Então vocês não estão me respondendo porque vocês não querem. Tá, entendi. Vocês estão com alguma dúvida em tipos de narrador? É porque é estranho, professor. Ok. Então, olha só. Agora nós vamos para os tipos de discurso. Então, tem o discurso direto, que ele é formado pelos verbos locucionais. Estão lembrando disso, mais ou menos? Tem o uso da travessão, do travessão, das aspas. É o discurso em si. Bom dia, como é que você está? Tudo bem, e você? É o discurso direto. Eu tenho o discurso indireto. O narrador traduz a fala do personagem colocando-se como um intermediário, um intérprete. Veja o mesmo exemplo transformando em discurso indireto. Depois de abraçar o filho, um abraço tão apertado que quase sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho, mostrando, disse que o trouxera para seu filhinho mimoso. Oh, que lindo. Então, o discurso indireto, gente, vocês não vão ver, não vão perceber, não terá presença da fala dos personagens. Ok? E eu tenho outro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Uma forma híbrida dos dois processos anteriores, o autor insere fragmentos de discurso direto no discurso indireto. Ó, ele insere fragmentos de discurso direto no discurso indireto. Grifem para mim, por favor, isso. O autor insere fragmentos de discurso direto no discurso indireto. Para esse tipo de discurso, não há convenções rígidas, variando muito as técnicas e as soluções criadas pelos autores. O exemplo que demos para os discursos direto e indireto é a adaptação de um texto em discurso indireto livre ou do conto de Sérgio Faraco, que você lerá a seguir. Veja o exemplo original. Quando ela chegou com o pratinho da janta, preocupada, esbaforida, e depois de abraçá-lo, um abraço tão apertado que quase sufocou. Tirou da bolsa um embrulhinho e olha o que eu trouxe para o meu mimoso. Observe nesse exemplo que a frase destacada refere-se à fala de um personagem, mas insere-se no discurso do narrador, sem nenhum anúncio, um verbo, como disse, falou, exclamou. Sem as marcas gráficas convencionais do discurso direto, 2 pontos, travessão, aspas. Gente, esse é o tipo de discurso que nós encontramos no texto do Machado de Assis, né? Que tem hora que nós não sabemos se ele está conversando com a gente, se ele está conversando com as próprias personagens da narrativa, né? A pessoa está com saudade da gente. Não, o Rafael Cuba, a lua, ele está se referindo a um sol muito forte, eles chamam de lua. Quem é a Lohane de palhaçada de novo? Para, isso é infantil demais. Não sou eu, não sou eu. Ô, Lua, fala, Lua. Gente, olha só, isso não é engraçado. Isso não é engraçado, tá? É palhaçada. Alunos de primeiro ano de ensino médio com esse comportamento de educação infantil. Não, aqui também não precisa. Então, vamos para o gênero lírico na página 54, por gentileza. Primeiro ano. Literatura.
Então, agora nós vamos para o gênero lírico, né, gente? Ó, vamos direto para as características, né, que eu acho que fica melhor de lembrarmos. Ela já saiu, Lohane. Lohane é carente, né, gente? Eu, hein? Ó, subjetivo por excelência. O que significa isso, gente? Subjetivo. Alguém sabe me explicar? O que é subjetivo? Aquilo que não está claro, né? Subjetivo é o contrário de objetivo, né? Ô, Hugo, olha esse vocabulário aí, hein, Hugo? Não sou seu colega, não, tá? Eu não jogo futebol contigo, não. Expressão do mundo interior, espaços, coisas, pessoas do mundo objetivo são evocações de um eu sujeito lírico. Tempo, preponderância do presente, sem progressão temporal. Então é diferente do épico, né? Então, olha só, turma, nós vamos falar da emoção aqui, né? O gênero voltado para emoção, para sensações. Quando nós falamos de emoção, essa palavra emoção, ela já está, lembrando, quando nós falamos de emoção, essa palavra emoção, ela está bem esclarecida na sua cabeça, na cabeça de vocês, primeiro ano. Que emoção, o significado real de emoção. Quando a gente fala emoção, as pessoas acham que emoção é só você chorar, né? As pessoas associam emoção a choro, a lágrima. Mas você pode estar muito alegre, você pode estar emocionado. Hoje em dia virou até gíria, né, gente? Quando alguém está muito irritado com alguma coisa, fala assim, nossa, está emocionado. Já ouviram isso? Isso como gíria? A palavra emocionado como gíria? Você pode estar irritado, você pode estar muito feliz e você pode estar emocionado. Só que as pessoas acham que emoção é sempre tristeza, melancolia. E nem sempre, né? Então, aqui tem um poema de Fernando Pessoa, né, que ele escolheu, o livro escolheu, ó, quando eu me sento à janela, para os vidros com neve embaça, vejo a doce imagem dela quando passa, passa, passa. Não sou minha mágoa seu véu, menos um ser neste mundo e mais um anjo no céu. Quando eu me sento à janela, para os vidros que a neve embaça, julgo ver a imagem dela que já não passa, não passa. Bem, turma, que vocês estão entendendo, né, que o Fernando Pessoa e já está falando de o eu poético está triste, né? Porque perdeu, né? O ser amado, né? Então, aqui tem uma interpretação. Então, nós vamos agora para o gênero dramático. Olha as características do gênero dramático, turma. Conflito entre subjetividades, personagens, diálogo, né? Ação, acontecimentos, apresentação direta sem mediação de um narrador, representação por atores. É o texto teatral, é o texto teatral. Lembra da Megera Domada do ano passado? Tempo, presente da ação, progressão temporal. É muito parecido com o gênero narrativo, né? Só que as personagens elas têm uma ação. Lembra disso aqui, preto e branco, que foi até o Breno e o Rafael Cuba que leram? Estão lembrando mais ou menos disso? Isso é um texto dramático. Ó, né? A gente falou de alegoria, lembra? Que é a representação de conteúdos abstratos. Ó. Paródia, a obra que imita, na maioria das vezes, a forma satírica, o tema, a linguagem de uma outra. Então, podem colocar aí, ó, paródia. Esse para não esquecer aqui, ó, vocês podem ver isso aí tudo. Tá, paródia. Alegoria, o que seria uma alegoria, uma rubrica, né? Vocês podem colocar isso aí. Significado alegórico. Ô, gente, vocês não vão me colocar
alegoria de carnaval, não, tá? Como falaram lá no dia lá dos professores, fizeram um texto como se fosse alegórico, associando ao carnaval. E as pessoas não sabem que a alegoria está associada a pensamentos, né, as ideias de literatura. Significar. Ai, meu Deus, como é que as pessoas são ignorantes? E o pior é que a pessoa ignorante, ela nem procura, né? Vai no Google, né, para saber, né? Sei lá, 30 segundos você sabe o que significou aquilo. Não, mas ela prefere falar bobagem. E metáforas, que todo mundo aqui lembra o que é metáfora, né? Não, Rafael, já teve gente falando isso também para mim. Metáfora. Podem anotar aí que metáfora também vai cair, hein? Vamos agora. A metrificação, né? Versificação, metrificação é o conjunto de normas que regula a construção do verso medido das línguas românicas e, portanto, em português, a metrificação se faz contagem das sílabas. Escansão é a técnica de decompor o verso para verificação métrica. Lembram disso? Dividir? Que eu falei que tem uma diferença entre divisão silábica e divisão divisão em literatura. Tem uma diferença. Sílabas poéticas são diferentes de sílabas gramaticais. Estão lembrando mais ou menos disso? Então, ó, aqui, ó, com base nessas duas regras, podemos dizer que as sílabas métricas não coincidem com as sílabas gramaticais. Então, turma, a metrificação, né? Ó, versos decassílabos, né? Os acentos na sexta e na 10ª sílaba, ou o próprio sáfico, né? Que o acento vai estar na 4ª, na 8ª e também na 10ª sílaba. Alguma dúvida até aqui? Gente, todo mundo escreveu aí o que vai cair? A última coisa, metrificação. A prova de literatura vai ser que dia, gente? Que eu não lembro. Alguém sabe me dizer qual é o dia da prova de literatura? É quarta? Dia 12. Dia 12? Obrigado, Breno. Dia 12 vai cair. É, na quarta-feira. Quarta-feira. Turma, então é isso. Tá? Obrigado aí pela participação. Tenha um bom dia, tá? Um beijo grande.